boa tarde a todos. Meu nome é jornalista, sou Lucas Clarino, sou orientado pelo professor Segem e pelo professor Milagre, e o título da minha pesquisa é Análise Estrutural de um conversor de energia de onda em condições extremas de mar. Eu quero iniciar falando um pouco sobre o contexto que nos motivou a iniciar essa pesquisa. Se nós olharmos hoje para a matriz energética global, ela ainda é muito focada no consumo de combustíveis fósseis. E isso acaba trazendo mudanças climáticas, como o efeito estufa, e mesmo aquelas que elas não utilizam de combustíveis fósseis, como hidrelétricas e usinas nucleares, elas trazem danos à natureza. As hidrelétricas, quando precisa ser instalada, é necessário alagar uma grande região, afetando a fauna e a flora. E usinas nucleares, quando acontece algum acidente, os danos permanecem por muitos e muitos anos nessa região. Então, olhando para a questão da energia das ondas, a gente vê que existe um grande potencial energético que ainda não é bem explorado, em torno de 500 gigawatts, que a gente não tem explorado, sendo que a gente não consegue explorar totalmente esse valor. E o nosso trabalho é justamente para a contribuição de conseguir melhorar a tecnologia de tal maneira que uma hora a gente consiga extrair mais do que a gente consegue extrair hoje, em torno de 40%. A região que nosso país se encontra ela é favorável, porque a gente tem uma extensão costeira de cerca de 7.500 quilômetros, que a gente pode explorar, uma zona explorável muito grande. E essa sazonalidade global das ondas ela favorece também o nosso consumo aqui no país. Quando o consumo de energia aumenta, também o potencial energético disponível no nosso país, na costa do nosso país, aumenta. Então, o objetivo dessa pesquisa ela é obter o comportamento estrutural de um conversor de energia de onda, do tipo ponte absorver, considerando as condições extremas de mar, como eu falei anteriormente. Aqui nós temos, essa é a boia, ela é cilíndrica, com um fundo cônico, ela fica nessa estrutura e com a passagem da onda, a boia ela é incitada a fazer o movimento de rive, de subida e descida. Bom, a metodologia utilizada, primeiro a gente buscou modelar essa boia, a geometria dela, utilizando para isso o AutoCAD, e depois, para fazer as análises, a gente utilizou o Abacus. Então, a análise estrutural preliminar foi feita no Abacus. Depois que foi gerada a geometria no AutoCAD, nós passamos ela para o Abacus e geramos a malha computacional. E os próximos passos vai ser a análise do comportamento estrutural da boia quando é aplicada uma carga de onda, que seria o comportamento dinâmico da boia. Perdão, o comportamento estrutural é o que a gente tem até agora, que a gente fez 2 casos estáticos. E o próximo passo que a gente está agora iniciando é o do comportamento dinâmico, como eu falei. E, por fim, nós vamos buscar fazer a otimização então, da estrutura da boia. Com os resultados que a gente tem, pretendo utilizar um método de otimização para poder ver qual seria o melhor arranjo das espessuras das chapas na boia. Essa foi a modelagem computacional. Então, primeiro eu fiz o casco da boia com os reforçadores em anéis por dentro. Essa aqui é uma estrutura que separa os decks da boia. Mais embaixo a gente tem a região cônica que fica abaixo dessa parte aqui. Ela fica sempre alagada. Essa parte aqui a gente tem um controle de lastro e acima ela permanece sempre estanque. Essa é a parte superior da boia, então com os reforçadores também da boia, do topo da boia. Essa é a geometria da boia, as dimensões da geometria da boia. A gente tem 4 metros de diâmetro, 3 metros para a área que fica estanque, 2 metros de altura para a região que a gente tem controle de lastro e 3,5 metros para a região que está sempre alagando. E depois, como eu falei, nós fizemos
a geração da geometria da malha computacional no Abacus, da BOE, para realizar as primeiras análises. Aqui eu apresento cada cor, ela representa uma espessura diferente da BOE. Então, a gente utilizou espessuras de menor espessura, né, de chapa, na região do casco, e alguns reforçadores eles possuem uma espessura maior. E nessa análise preliminar que a gente fez, nós consideramos duas condições. A primeira condição é quando a boia está completamente submersa e ela está com o tanque, que seria o de controle de lastro, ele está estanque também. Então, não teria um equilíbrio de pressões aqui, e a maior pressão estaria do lado de fora da boia. Então seria uma condição mais crítica essa. Da mesma maneira, a segunda condição também é uma condição mais crítica, quando a boia está fora ela não está submersa, ela está fora da água, e o tanque de lastro está completamente cheio. E aí a gente também tem uma condição mais extrema de pressão ali. Aqui eu vou falar sobre o que eu ainda vou fazer, né, são a parte da dinâmica. Até então foi o que eu já fiz. Agora, o que eu já fiz, o que eu vou fazer é a aplicação de fórmulas analíticas para descobrir qual é a pressão, o campo de pressão na boia com passagem de onda e de corrente. E tendo esse campo de pressões, simulando a dinâmica da boia, né, a gente poder analisar no Abacus se a boia vai suportar essas pressões críticas. E depois o passo seria o próximo da otimização das espessuras da boia. Esses são os resultados preliminares que a gente teve com aquelas duas condições. A condição mais crítica foi a primeira mesmo. E o tipo de aço utilizado foi o A36. E a parte que mais sofreu tensões foi justamente nesse cilindro de controle, que é nesse cilindro que a boia ela fixa na condição, tanto ela submersa quanto ela fora da água. E a gente pode observar que a maior tensão realmente foi nesse cilindro de controle, mas mesmo assim está bem abaixo, com uma tensão de 38 MPa, bem abaixo do limite suportado por esse aço. O segundo caso foi um caso bem menos crítico. A gente percebeu que as tensões foram bem menores, de 20 MPa. Então, o caso que ofereceria maior risco para ocorrer alguma deformação, caso a tensão chegasse próxima da tensão de escoamento, seria justamente no primeiro caso. Eu estou em 12 meses da bolsa, né? Então agora a gente realmente está nessa parte da simulação dinâmica, que é onde eu estou utilizando formulações analíticas para poder ver o comportamento dinâmico da boia e ver qual é o campo de pressão mais crítico para a aplicação desses carregamentos ambientais. E depois, seguindo com a análise dos resultados, né, do artigo, entre 18 e 23 meses, e até o último mês de bolsa, onde vai ter o relatório final do bolsa, a entrega do relatório final. As disciplinas cursadas, eu tenho tido bastante dificuldade com as disciplinas cursadas, foi algo que eu já conversei com o professor Célio, porque antes eu estava num estágio em que eu não estava conseguindo dar conta tanto do estágio quanto da iniciação científica. Então eu larguei o estágio para dar prosseguimento à iniciação científica, e então nesse período eu estou cursando a dinâmica de sistemas discretos, que é uma das obrigatórias, e ensaios não destrutivos também. Essas são as minhas referências bibliográficas utilizadas até então. E eu quero agradecer ao PRH, à NEP, ao professor Cegem, ao professor Milad, e também à Giovana por todo o suporte, ao professor Célio também por todo o suporte. Parabéns, Lucas. Ótima apresentação. Alguém tem algum comentário, alguma dúvida? Parabéns aos orientadores também. Parabéns. Eu vou fazer uma pergunta, assim, eu não sei o quanto o sistema todo, né, ele tem lá suas funções dinâmicas, mas assim, como vai ficar dentro d'água esse sistema, né, isso assim,
em parte dele, o uso de um material, por exemplo, compósito, diminuiria o impacto da corrosão. Não sei o que isso traria em outras formulações. Mas isso é uma possibilidade ou se não faz muito sentido usar compósito aí por qualquer coisa? É algo a ser estudado sim, mas ainda não está no escopo da minha pesquisa, mas Tá. é algo a ser estudado sim. Tá. Legal, parabéns. Obrigado. Muito legal. Parabéns, Lucas. Obrigado. Bom.